E aí galera, beleza? Bom demais? Esses dois primeiros episódios da temporada de The Boys que saiu pra gente hoje ficaram sensacionais, pessoal. Principalmente o primeiro com aquele final incrível, aonde que envolve aquela cena belíssima ali do trem bala correndo ali, que a gente já teorizou aqui no canal, né? Onde que o Capitão Pátria está correndo atrás dele. Ficou muito top mesmo, galera. Toda a sequência de câmera lenta, tudo ficou perfeito. E é claro, pessoal, aquela cena de testes do vírus que mata os supers do segundo episódio também foi fantástica, pessoal. Toda aquela parte ali que envolve o ato final do segundo episódio. Então bora analisar tudo que aconteceu nesses dois episódios que saíram pela Prime Video hoje, galera, de The Boys. E é claro, né, se você curte esse tipo de vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal para não se esquecer depois, galera. Então, bora comigo! O primeiro episódio da quinta temporada já começa mostrando coisas bem importantes pra gente, que logo no começo, o Capitão Pátria ele faz ali o seu discurso, né, sobre os luzes estrelistas, e agora eles são categorizados, pessoal, como terroristas. E nesse momento, a Luz Estrela entra ali meio que infiltrada e ocorre uma luta ali entre ela e o Noir, que mostra que ela é bem forte, né, e não depende tanto ali dos seus poderes de luz, onde que ela consegue, mesmo sem usá-los, ainda sair super bem nessa luta. E nesse contexto, a Luz Estrela e seu aliado, que é uma espécie de hacker, eles acabam conseguindo exibir ali ao vivo no telão um vídeo do Capitão Pátria deixando todo mundo morrer no avião. Aquele episódio lá das primeiras temporadas, da primeira temporada, aliás, aonde que ele deixa todo mundo morrer. E a reação dele, pessoal, é tentar matar todo mundo ali, né? Mas só que ele acaba sendo impedido ali pela Sábia. E como The Boys acompanha temas do mundo real nosso, pessoal, eles tratam o vídeo na série como se fosse uma fake news criada por IA. E isso reflete como atualmente temos muitos vídeos falsos gerados por inteligência artificial, trazendo essa discussão ali para dentro da série. E logo em seguida é mostrado o desfecho da Ashley, pessoal, que no episódio da temporada anterior, a sua cabeça estava toda deformada e agora ela é literalmente vice-presidente dos Estados Unidos. E ela já é conhecida por possuir poderes, incluindo ler a mente das pessoas, semelhante ao Xavier dos X-Men. E após quase ser desmascarado, o Capitão Pátria, ele acaba colocando ali um plano em prática, né, onde que a Sábia não gosta muito desse plano, né, mas ele acaba colocando um plano em prática que na verdade é deixar vazar, fingir que vazou informações, né, da onde que o Rio e o Francês e o Leitinho estão naquele campo de concentração, para que ele possa criar uma armadilha para poder estar pegando a Luz Estrela ali e o Billy Bruto também, para poder dar um fim a todos eles de uma única vez. E é mostrado pra gente que mesmo o Rio e o Francês e o Leitinho estando presos ali naquele campo de concentração, eles ainda possuem ali alternativas para poder saber o que está acontecendo ali fora daqueles muros ali, daquelas cercas, onde que eles acabam deduzindo ali, né, que o plano do Capitão Pátria é um plano de seria como se fosse uma espécie de armadilha, né? E eles tentam sair antes disso para poder fazer com que seus amigos não caiam, né, de fato nessa armadilha que o Capitão Pátria está planejando. Pessoal, falando um pouco sobre o Billy Bruto, ele demonstra pra gente o tanto que ele mudou com esse vírus que está dentro dele, a ponto dele ir na casa do pai dele, que já está com câncer terminal, e de fato mataram ali o pai dele, e tem um determinado momento ali que ele até fala que ele não tem raiva ali ou ódio do pai dele, ele simplesmente dá um abraço ali meio falso no pai dele e acaba matando ele com aqueles tentáculos, demonstrando que esse vírus mudou bastante o Billy Bruto. Após isso, o Billy Bruto entra em contato com a Químico e a Luz Estrela para tentar resgatar ali os seus amigos da prisão, né, principalmente o Francês, mas vemos que a Químico finalmente começa a falar, pessoal, algo que é meio estranho, né? Levando ao fato que a gente não vê ela falar a série inteira e a voz dela, dublada pelo menos, parece um pouco mais, uma voz mais adolescente, quando deveria ser mais adulta, o que dá uma sensação meio esquisita, pelo menos pra mim, né, nesse primeiro momento, que estou acostumado com ela ficar não falando, né, ficar calada, e ela ter logo essa voz ali meio que de adolescente me deixou um pouco assim meio pé atrás, mas com o passar do tempo a gente vai acostumando e entendendo que aquela ali é de fato a voz dela mesmo. E eu não sei vocês, pessoal, mas outro detalhe que me chamou bastante atenção é o Capitão Pátria, quando ele se refere à Luz Estrela ao falar com o Hughie naquela prisão, aonde que ele demonstra um tom ali meio que de ciúme, quase que um tom romântico, como se visse a Luz Estrela como não só como uma rival, mas também como uma certa admiração, ali, como se fosse uma certa paixão, uma admiração por ela. Isso eu achei bem estranho, ele soar em dois momentos específicos, insinuar isso, sabe? Eu achei bem diferente ali. E já no final do primeiro episódio, pessoal, a gente vê que o plano de resgate deles dá errado, aonde que o Capitão Pátria ele acaba pegando ali o Hughie e a Luz Estrela foge ali com o Francês, né, já que é o objetivo da missão, e o Billy Bruto ele se prepara ali para poder estar lutando com o Capitão Pátria e tentar de alguma forma salvar o Hughie.
Então, pessoal, entre o momento que o Capitão Pátria ia de fato matar o Huey, então surge a cena de super velocidade, pessoal, envolvendo o trem-bala, né, que é uma cena que lembra muito aquelas cenas do Mercúrio, ali, dos filmes dos X-Men, onde tudo acontece em câmera lenta. Então o trem-bala aparece salvando algumas pessoas ali, né, entre elas o Leitinho e principalmente o Huey, que iria tomar uma rajada ali de raios vermelhos ali, né, bem na cara do Capitão Pátria. Então acaba acontecendo uma perseguição insana na floresta, pessoal, entre o Capitão Pátria, que ele acaba indo atrás ali do trem-bala, né, que está fugindo a toda velocidade, muito desesperado. E um ponto bem legal, pessoal, que em determinado momento o trem-bala acaba se deparando ali com uma mulher que estava ali saindo do carro, e ao invés dele passar por cima dela, semelhante ao que ele fez lá nos primeiros episódios, né, da série, onde que ele atropela ali, estraçalha de vez a namorada do Huey, aqui ele simplesmente desvia, pessoal. E isso é o custo dele, porque ao se desviar, ele acaba tropeçando e caindo na floresta, e dessa forma o Capitão Pátria consegue chegar até ele. Então, nesse momento, ele confronta ali o Capitão Pátria e fala algumas verdades que atingem profundamente ele, pessoal. E mesmo assim, o Homelander acaba matando o Trem-Bala. E esse arco de redenção faz com que o Trem-Bala seja um personagem muito importante e cria aquele sentimento ali, pelo menos pra mim, aquele sentimento ali de esperança, onde que eu tava esperando ali que alguma coisa acontecesse que salvasse ele para que ele não fosse morto, pessoal. Eu até cheguei a cogitar ali que o corpo dele ficaria ali na floresta, a ponto da Marie conseguir ir lá salvar ele, né, fazer ele voltar à vida, mas de fato isso não aconteceu. Já falando do segundo episódio, pessoal, o Billy Bruto, ele acaba se juntando ali com o resto do grupo em um local onde que ele fazia todos os seus experimentos em relação ao vírus, né, que poderia matar os supers. E ele acaba mostrando também que ele manteve vivo ali, né, o Samir por todo esse tempo, fazendo com que ele trabalhasse no vírus, que poderia de fato ter uma eficácia ali contra o Capitão Pátria. Então a gente vê que houve um funeral televisionado do Trem-Bala, já que ele fazia parte do set ali. E após esse funeral, o Capitão Pátria começa a conversar ali com o corpo do Trem-Bala, falando do porquê que ele toma essas decisões. São decisões difíceis que somente um personagem muito forte, né, uma pessoa muito forte, entenderia essas decisões que ele toma. Então, como o Profundo e Noir não conseguem achar ali os The Boys para poder estar informando para o Capitão Pátria, ele decide então chamar um homem tão forte, né, quanto ele, que no caso é o Soldier Boy, que está ali numa câmera criogênica na sala do Capitão Pátria. Então a gente percebe que o Capitão Pátria consegue persuadir ali o seu pai na conversa, aonde que o ponto é trazer ele para o seu lado, fazendo com que ele vá atrás do Billy Bruto e dos seus demais amigos. Então é mostrado pra gente que basicamente o plano do Billy Bruto atualmente é testar o vírus em um super específico, que seja tão forte e resistente quanto o Capitão Pátria. Porém, eles precisam buscar esse vírus ali para poder injetar nesse tal super que está preso em uma casa. Então, nesse momento, ele acaba se encontrando ali com o Soldier Boy e eles conseguem levar ali o Soldier Boy para essa casa onde que o outro super, no qual eles iriam testar o vírus, está, pessoal. E assim que eles acabam entrando na casa, eles acabam liberando o vírus e eles percebem que todos ali morrem. O Soldier Boy, ele cai no chão ali com os sintomas já do vírus, e um outro super bem mais fraco também que aparece ali, ele acaba morrendo, e o super que era tão resistente quanto o Capitão Pátria, que tinha a pele ali de vulcão, também morre facilmente, pessoal. Então eles chegam à conclusão de que aquele vírus pode sim matar o Capitão Pátria. E no final é mostrado o Soldier Boy sobrevivendo a esse tal vírus, pessoal. E justamente ele sobreviveu pelo fato de ele ter tomado o primeiro composto V que existiu, pessoal, de todos. A primeira versão do composto, o qual eu já mencionei aqui no canal e que provavelmente nessa temporada o Capitão Pátria ele vai atrás desse tal primeiro composto V, depois de ver o seu pai ele conseguir sobreviver a esse vírus que mata supers e que pode deixar o Capitão Pátria literalmente imortal, pessoal, tanto a esse vírus e quanto ao tempo também, assim como é o Soldier Boy. Ah, galera, um ponto que eu esqueci de mencionar é que mesmo sendo mostrado ali pra gente que a Ashley, ela tem o poder de ler mentes, é mostrado pra gente também que ela não consegue ler a mente de todos os supers. Por exemplo, na conversa dela com a Sábia, ela não consegue ler a mente ali da Sábia. Além disso, ela possui uma outra face atrás da cabeça, pessoal, como se fosse uma outra personalidade, né? Como literalmente um rosto que consegue conversar com ela e literalmente ela esconde isso com aquela peruca que ela acaba usando. E essa foi a análise do primeiro e segundo episódio de The Boys. E se você curtiu, já deixa o like, se inscreve no canal para não perder os próximos episódios que a gente vai estar trazendo aqui para vocês, pessoal. E comenta aí embaixo o que vocês acharam desses dois primeiros episódios. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Fui!